Osteoartrite, osteoartrose, artrose, esses nomes todos são comuns, você sabe o que eles significam, sabe se o que você tem hoje na sua articulação é um desses fatores? Eles são muito parecidos, né? Tudo muito parecido, mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo é aonde está começando a degeneração que nesse momento você está tendo. Talvez você tenha, como eu, por volta de 30 anos ou mais, 60 anos, e não esteja com a degeneração dentro do normal, dentro do esperado para a sua idade. Isso é um alerta, isso é importante você entender. Talvez você não tenha sacado, mas grande parte das doenças que hoje estão matando as pessoas ou deixando elas mutiladas, limitadas, incapacitadas, começaram lá na infância. Então você que está aí com 30 anos, 25 anos, que é uma pessoa super jovem, já deveria estar fazendo algo de forma preventiva, mesmo que pequenos movimentos, para evitar esses processos que são desordenados, esses processos que estão além do que seria esperado para você, tá bom? Então acompanhe no vídeo de hoje que eu vou falar sobre as degenerações articulares, né, a osteoartrose, a artrite e a artrose, vou falar sobre eles, vou dar ferramentas simples e práticas para vocês corrigirem isso e quais são esses micromovimentos que vocês precisam fazer no dia para reverter esse quadro. Vídeo simples, objetivo, curto, direto na lata, tá bom? O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e também sou profissional da linha da integrativa, trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. E aqui no meu canal do YouTube, toda semana, geralmente às terças-feiras, a gente posta um vídeo novo, só que de uma forma diferente. O nosso foco é falar da real causa primária. Sim, existe uma real causa para a degeneração de cada pessoa, para a dor de cada pessoa, para a limitação de cada pessoa, para o problema mental de cada pessoa. A ferramenta que nós temos aqui no consultório para avaliação, diagnóstico e tratamento, a abordagem clínica que a gente faz, consegue chegar nessa raiz. Uma vez você sabendo onde está a raiz de uma árvore, vamos falar assim, você arrancando essa raiz, a árvore cai. Da mesma forma, se você acha a causa raiz de uma lesão, de uma doença, de uma patologia, de um quadro degenerativo como no vídeo, você destrói toda a cadeia lesional, que é o que vai gerar dor para o paciente. Então se você tem dor nos ombros, dor no quadril, dor nas juntas, limitação, você está mais travado e sente que pode ser uma osteoartrose, ou então você foi no médico e falou, você tem artrite, você tem osteoartrite, você tem artrose. Então acompanhe o vídeo que ele vai ser bem útil. Já aproveita e clica no botãozinho para se inscrever no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. Também clica no botãozinho de compartilhar para entregar para mais pessoas e dá um joinha para o YouTube entender que o vídeo é bom, tá? Eu sei que é estranho, muitas vezes vocês vão procurar ver vídeos sobre patologias como a artrose ou osteoartrose, vindas de um médico. E eu entendo perfeitamente isso e me sinto tranquilo com relação a isso. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que dentro de uma visão conservadora, que é o que o fisioterapeuta se propõe a fazer, então existem duas visões, conservadora e invasiva. Se a pessoa tem uma osteoartrose gravíssima no joelho, com toda uma alteração anatômica, talvez precisa ser invasivo, precisa ser feita uma prótese, uma artroplastia, né? Ou talvez uma videoartroscopia, algum exame, algum procedimento mais invasivo, mais corretivo, mais intenso, vamos falar assim. Essa é a visão do ortopedista. E é para isso que ele foi estudar, para isso que ele foi trabalhar e é isso que ele tem que fazer. Agora, quando a pessoa está numa fase ainda inicial ou nem sabe que está na estrada da osteoartrose, um bom profissional clínico geral que trabalha de forma conservadora, meu caso, ou colegas que fazem o mesmo, vão prevenir isso. Tem um monte de paciente que chega aqui no meu consultório com dor nas costas, com dor no joelho, dor nos ombros, e está na estrada para uma osteoartrose acelerada. Então, o que isso quer dizer? É um paciente que está com 55 anos com o osso de alguém de 75, entendeu? Ou o contrário, um paciente muito saudável que tem 50 anos e está com o osso de alguém de 35, entendeu? Quem que você quer ser? Eu quero ser esse segundo, né? Que esteja mais uma idade cronológica maior e uma idade biológica ou tecidual menor, ok? Então, pessoal, osteoartrose ou osteoartrite são processos degenerativos das articulações que podem estar associados a processos inflamatórios metabólicos, reumáticos, certo? Então, o paciente ele pode ter um processo degenerativo normal, então eu tenho 33, eu hoje na gravação desse vídeo tenho 33, tenho a degeneração de um paciente de 33. Ok, o que seria o esperado, a média, o comum, tá? O trivial para minha idade, né? Se eu tenho um estilo de vida adequado, se eu não tiver, que eu vou ensinar para vocês depois, a coisa desanda, né? Mas eu posso ter uma saúde óssea perfeita, algum problema imune que gera uma inflamação e essa inflamação gera dano articular, ok? Então vocês têm que entender esse processo. Essas doenças, pessoal, elas não começam do nada. Ah, eu tenho um parente que tem uma artrose grave no joelho, eu tenho um parente que tem uma artrite reumatoide, sei lá, tô dando um exemplo aqui na minha cabeça.
não começa do nada. Elas têm uma origem. Elas têm uma origem. E essa origem é muitas vezes metabólica. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também, ok? O fato é que você nasce, né? Então vamos pegar aqui. Você nasce, você tem ali um bebê de 1 aninho. O osso dele só está crescendo, só está desenvolvendo. Você pega um jovem com 11 anos de idade, estirão de crescimento, 11, 12, 13, depende muito, só está crescendo. Então ele tem muito mais células regenerando esse osso do que células degradando. É importante que sempre hajam as duas, os osteoclastos que quebram e os osteoblastos de building que constroem, ok? É importante que tenha os dois, né? Então essas células elas sempre vão existir e vão precisar de nutrientes para que elas possam fazer o papel delas, ok? Já acompanha isso. Vamos precisar de nutrientes. Nutrientes que vêm da alimentação, certo? Ou de uma suplementação. Quando há um desequilíbrio nesse processo de forma muito desordenada, ou seja, você está com 60 anos de idade, é normal que a sua regeneração já não seja mais tão rápida, né? A sua construção de ossos, né? Tecido ósseo. Sua degradação é maior. Normal, esperado, coerente com a questão da idade. Mas existe um nível que, se estiver muito alto, você começa a ter uma série de limitações. São os pacientes que chegam aqui, e talvez seja o seu caso. Pacientes com osteoartrose grave já têm limitações articulares muito importantes, já não conseguem mais fazer uma série de movimentos, já têm lesões na coluna muito graves que às vezes são cirúrgicas e não sabem que começa lá na infância, na juventude, na fase mais jovem, com pequenos probleminhas na alimentação e estilo de vida. Vou citar já para você. Alguns sintomas muito comuns, pessoal, de quem está caminhando, não quem chegou na osteoartrose. Agora falando do caminho disfuncional, né? Porque aquele que já chegou, ele fez uma radiografia, uma ressonância, ele já está vendo lá o joelho acometido, a coluna acometida, ele já está vendo. Mas antes disso ele já tinha sintomas de fraqueza, rigidez articular, é uma coisa que pega muito, tá? Então fraqueza, rigidez articular, fadiga, indisposição, a falta de vontade para fazer as coisas e um pouco de dor e sofrimento articular. É claro, isso ele vai começar a perceber quando ele está estabelecido adulto, então a partir dos 21 anos de idade. Eu tenho pacientes meus de 25 anos de idade que já têm uma perda relevante na funcionalidade, na mobilidade, na qualidade, vamos falar assim, na qualidade dos movimentos artrocinemáticos, dos movimentos das articulações, cotovelo, joelho, punho. Alguns clientes até se surpreendem quando eu peço alguns movimentos muito simples, como se curvar, se ajoelhar, se agachar, né, se fazer um movimento de se ajoelhar, algo assim. Pacientes de 25, 30 anos. E percebem que já não tem mais a mobilidade que eles tinham há 5 anos atrás. Só 5 anos atrás. Talvez esse seja você. Ou não, eu tenho 45 anos, realmente minha mobilidade reduziu muito. A maioria das pessoas, meu querido seguidor, vai acreditar que é pura e simplesmente por falta de exercício. E não é verdade. O líquido que está nas articulações, a cartilagem da articulação, os músculos que se conectam ali, os tendões, os músculos que se conectam aí, eles têm uma vitalidade, uma potência. Se você não nutre, se você não contribui para eles com movimento, com alimentação, com com retirada de toxinas, né, com a detoxificação, você está caminhando para uma estrada ruim, tá bom? De várias doenças, mas aqui em questão da degeneração. Então, soluções simples, agora entrando já com uma visão um pouco mais prática. Aproveita nessa altura do vídeo, não esquece de curtir o vídeo. Soluções simples. Para você manter o líquido da articulação limpo, sem toxina, sem resíduos metabólicos, né, ureia, ácido úrico, né, para você não ter nenhuma inflamação naquela articulação, remover alimentos pró-inflamatórios, como o leite, o trigo, o glúten, o excesso de milho, de soja, alguns grãos que têm micotoxinas e são contaminados, que têm baixo poder nutricional, é algo preventivo. Você substituir uma alimentação à base, por exemplo, aí de carboidratos refinados por carboidratos simples ou carboidratos complexos de boa qualidade, como por exemplo o aipim e a batata, fazem bastante sentido. Você reduzir o consumo de açúcar faz bastante sentido. Você somar uma água de alta qualidade, uma água de 8, pH de 7, 8, 10, uma pH bem alcalino, né? Ou uma água enriquecida, ionizada, ozonizada, hidrogenada, vai daquilo que você pode investir. Vai anotando as dicas porque todas elas são valiosas. Comece removendo o que te faz mal. Eu ouvi na internet um cara falando, né, vamos supor que seja alguém confiável, falando que o desodorante tem metais pesados e é bom a gente remover. Sim, é válido, é um produto. Que trocar o seu desodorante que tem petrolatos, parabenos e solventes por algo mais natural, também. Então remover aquilo que te intoxica, aquilo que te inflama, aquilo que carrega o seu corpo com impurezas, já é dar longevidade para todos os tecidos do seu corpo, inclusive a parte óssea.
Comece removendo, comece entendendo que você é um copo d'água, que quando nasceu era um copão grandão, limpo, perfeito, com uma água puríssima, e que foi ficando aos poucos turva, suja, contaminada. E você consegue com algumas condutas limpar ele. Talvez não deixando o original quando nasceu, mas parecido. Consegue entender isso? Esse copo limpo, maravilhoso, seria um bebê, e um copo bem sujo, bem turvo, seria uma pessoa que está inflamada, está intoxicada, come tudo errado, um monte de produto processado, toma um monte de remédio, é depressiva, é sedentária, né? É um perfil bem ruim, fuma, né? Tem hábitos de fumar, de beber, né? Tabagista, por exemplo, aí, enfim, né? Tá acompanhando? Então, uma solução para a longevidade articular, ela começa em remover aquilo que piora o seu organismo, que agrava o seu organismo. Uma vez que você agrave, por exemplo, a função do seu estômago, a função do seu intestino, a função do seu fígado, todos os nutrientes que são bons, e agora falando dos bons, né? A salada, a carne, as fontes de gordura boa, como as castanhas, não serão bem absorvidas, você não vai disponibilizá-las ao seu corpo da forma correta. Então, tem muito paciente que chega no meu consultório aqui e fala assim, Antônio, eu fiz tudo certinho que você falou, mas não consegui tirar o leite do café da manhã. Eu falo, olha, você acabou de atrapalhar o ponto mais importante do tratamento, que era remover aquilo que te inflama. E no seu caso era o leite. Então, às vezes as pessoas não entendem a importância de você frear um mecanismo inflamatório, de você frear um vício que você tem. Ah, todo dia eu tomo café com leite. Você está se inflamando. Todo dia eu como pão com margarina. Você está se inflamando. É pouquinho, mas você está se inflamando. Ah, eu tenho o hábito de comprar todinho para os meus filhos. Nescau. Então, algumas coisas muito simples que você faz, né, pessoas de mais idade, agora falando com o público de mais idade, o público que consome muito produto de padaria, vamos falar assim, né? É rosca, é cuca, é bolo, é pão de queijo, né, essas coisas todas. Isso não nutre, meu querido seguidor, isso não te traz para cima. Imagina que você é um organismo vivo, como uma planta. Se você botar um adubo fraco, essa planta vem? Não vem. Se você botar um veneno muito forte, ela não morre? Morre. Então você tem que entender que o seu corpo é igual a essa planta. Quanto melhor a água, melhor os nutrientes, melhor o solo, melhor o ambiente, melhor a planta nasce. Então considerar sempre remover alimentos ruins, utilizar recursos para reparação. Recursos para reparação seriam recursos para desinflamar. Desde um chá, como por exemplo um chá de arnica, ou um chá de unha de gato, um chá de barbatimão, são chás anti-inflamatórios, são chás que são potencializadores dos seus processos de depuração, desintoxicação. Ou utilizar produtos finalizados, como uma boa cúrcuma, uma boa clorela, um aminoácido essencial. Você consegue comprar isso em loja de suplementos, você não precisa de prescrição de ninguém. Você consegue chegar em uma loja de suplemento e pedir, olha, me vê aí um carvão ativado para ajudar, me vê aí uma vitamina D, um magnésio. O nutrir já é desinflamar. É claro que existem produtos que são específicos, como por exemplo um ômega 3, específico para desinflamar. Mas às vezes você usar um nutriente que o paciente tem falta, por exemplo uma vitamina D, você já está desinflamando ele. Você já está potencializando um mecanismo autoimune, um mecanismo imunitário, desculpe, não autoimune, um mecanismo imunitário do próprio paciente na desintoxicação. Remover primeiro, depois reparar. Existem produtos específicos para regeneração gástrica, né? Você pode utilizar desde simplesmente comer espinafre, que já ajuda a reparação gástrica, que vai ajudar na absorção de aminoácidos. Esses aminoácidos são essenciais para a regeneração óssea sua, para a produção do colágeno, para a produção de elastina, para a complacência do tecido ósseo. Então você está lá com uma dor no joelho e não sabe que arrumar o pH do estômago, arrumar as enzimas do estômago, comer frutas de manhã cedo, comer uma salada de folhas verdes, vai te potencializar. É uma coisa simples. Remover os alimentos inflamatórios, como eu falei, é uma coisa simples. E suplementar, com suplementos como eu acabei de citar. Você pode utilizar, por exemplo, um óleo de coco no café preto, você pode usar um triglicerídeo de cadeia média, um TCM para desinflamar. E recursos não faltam. Mas comece pelo básico. Escolha uma boa carne, bons ovos, escolha folhas de preferência mais escuras, varie na salada nas cores, procure salada orgânica, né, se possível orgânica. Frutas, consuma de manhã e à tarde. Toda fruta que é rica em vitamina C tem um potencial detoxificante, né? Some na sua alimentação pelo menos um tipo de gordura boa, como um abacate, o coco, as castanhas, as nozes, o azeite de oliva. Faça o uso consciente dessas gorduras boas que são anti-inflamatórias e são nutritivas, vão te dar longevidade. São soluções muito simples, entende?
O corpo não precisa de muito, ele só precisa que você coma, entendeu? Claro que hoje o alimento ele tem menor densidade nutricional, então ele é menos concentrado em nutrientes, então você precisa levar mais à risca a sua alimentação. Você precisa compensar com suplementação, você precisa selecionar melhor os seus alimentos. O alimento está pobre, ele está produzindo muito, mas com baixa qualidade nutricional, então precisa mais. Não deixaria de falar aqui do exercício físico. Um paciente que está inflamado, está intoxicado, está com excesso de resistência insulínica, está desnutrido, talvez o exercício não seja a primeira melhor conduta, mas ele pode sim entrar num segundo momento para potencializar a troca dos fluidos metabólicos, dos resíduos metabólicos. Afinal, transpirar é uma das melhores formas de detoxificar. Você deve ter percebido que quando você faz exercício, o intestino funciona melhor. Você bebe mais água, você transpira melhor, seu cérebro oxigena melhor. Então, somar exercício geralmente é muito bom, mas depende para que paciente, em que momento, em que timing ele está. Se é um paciente extremamente inflamado, com uma artrite reumatoide bem descontrolada, talvez tratar ele por 30, 40 dias só com alimentação e suplementação já seja suficiente para ele sair desse estágio crítico e evoluir para um estágio mais controlado, né? Mas se você é um jovem de 30 anos como eu, por exemplo, né, e não sabe que essa rigidez que você tem é desnutrição, começa a comer melhor, começa a dormir melhor, começa a suplementar. Eu suplemento de forma preventiva alguns nutrientes que eu sei que são mais indicados. De tempos em tempos a gente vai variando esses nutrientes de acordo com a demanda, de acordo com os exames, de acordo com os sinais clínicos que o corpo pede. Prevenir melhor do que tratar. Então você deve fazer isso. Se eu fosse dar uma última dica, foque bastante, tá? Ou assim, o máximo que você puder, em manter seu intestino delgado e seu intestino grosso livres de inflamações. São os dois órgãos que eu mais pego como culpados, como raiz, como vilão na causa da osteoartrose, da osteoartrite. É muito comum pegar uma pessoa de idade, 60 anos ou mais, com uma colite, uma diverticulite, uma doença de Crohn, um pólipos no intestino grosso. É uma vida inflamando o intestino grosso. Já não tem mais saúde óssea. Sério, uma coisa leva a outra. Mesma coisa intestino delgado. Inflamou a vida inteira consumindo leite e seus derivados. Achou que bastava remover a lactose era a solução. Não é, não é. Muitas vezes a inflamação que você tem hoje, ela já vem lá da sua infância, por péssimos hábitos que você não sabia que era um problema. Calma, dá tempo de correr atrás do prejuízo, principalmente se você ainda está na fase de maturação, 20 anos por ali, por exemplo. Maturação eu digo assim, você já é um adulto estabelecido, mas ainda não está num processo degenerativo exacerbado, como uma pessoa de 60 anos, entendeu? Ainda dá tempo de voltar atrás, você só precisa preservar melhor aquilo que você faz na sua rotina, tá bom? Evitar essas ditas escapadinhas, dias do lixo, como se dizem, né? Evitar até isso, fazer com moderação, fazer uma alimentação mais regrada até nesses dias aí, tá? Ok? Esses são os pilares essenciais para que você não tenha osteoartrose, osteoartrite, degeneração. Se você ficou com alguma dúvida, me manda no Instagram, na caixinha do Instagram, ou então escreve aqui nos comentários se você quer saber mais sobre algum assunto. Às vezes eu consigo ver o seu comentário e fazer um conteúdo direcionado. Se você ficou com muita dúvida e não sabe por onde começar no seu caso, é simples, marque uma consulta online ou presencial. Teria imenso prazer em poder te ajudar, pois no meu foco é justamente focar na causa do seu problema, da sua dor, do seu sofrimento, que às vezes está numa questão ambiental, alimentar, numa víscera, num problema de desnutrição. Por isso a gente precisa dar um olhar mais amplo para o todo, tá bom? Fiquem com Deus e até o vídeo da próxima semana.